Imagine acordar em uma manhã silenciosa. O mundo está exatamente como sempre esteve, o sol entrando pela janela, o mesmo café esfriando sobre a mesa, o mesmo corpo refletido no espelho. E, no entanto, algo pulsa em silêncio dentro de você. Uma fome. Não de alimento, não de sucesso, mas de algo muito mais primitivo e inquietante. O desejo. O desejo é um visitante que não bate à porta. Ele invade. Pode nascer com a delicadeza de um toque ou a violência de um relâmpago. Ele se esconde nas frestas mais improváveis da nossa rotina. Na lembrança súbita de um cheiro, na curva de um sorriso, no atrito de um olhar sustentado por um segundo a mais. E, quando menos percebemos, ele se torna um impulso que nos molda, nos conduz e muitas vezes nos expõe. Mas aqui está a pergunta que nunca desaparece. O que realmente fazemos com esse desejo? Será que seguimos o caminho previsível que a sociedade considera aceitável? Ou será que, sob a superfície das aparências, existe um vasto território secreto onde cada um de nós experimenta, fantasia e, às vezes, transgride? Nós gostamos de pensar que nos conhecemos. Gostamos de acreditar que sabemos exatamente quem somos quando as luzes se apagam. Mas será que sabemos mesmo? Porque, se há algo que a história da humanidade nos mostra, é que a intimidade não é apenas um ato físico. É um espelho, e, muitas vezes, um espelho distorcido. Ele reflete nossos instintos mais belos, e também os mais sombrios. E, ainda assim, raramente falamos sobre isso de forma honesta. O sexo, para muitos, ainda é envolto por um pacto de silêncio. Aprendemos sobre ele em cochichos, piadas, ou, no pior dos casos, pela lente distorcida da pornografia. Mas o que acontece quando tiramos esse assunto das sombras e o colocamos sob a luz fria dos números e da ciência? Um grupo de pesquisadores fez exatamente isso. Eles reuniram mais de 2.000 adultos de diferentes idades, origens e contextos nos Estados Unidos, 975 homens, pouco mais de 1.000 mulheres, e lhes fizeram perguntas diretas sobre seus comportamentos e preferências sexuais. A pesquisa foi confidencial. Não havia nomes, não havia julgamento. E, justamente por isso, o que eles encontraram não são apenas dados, são confissões. Pequenos mapas dos desejos humanos, que variam do mais tradicional ao mais ousado. É importante lembrar, 91% dos entrevistados se identificaram como heterossexuais, então parte dessa fotografia não reflete toda a diversidade da experiência humana. Mas o que está aqui é suficiente para desafiar nossas certezas e, talvez, para nos fazer encarar a nossa própria verdade. O que emerge desse levantamento não é apenas uma lista das práticas mais comuns, mas um retrato vivo do que significa ser humano. Porque a intimidade, seja ela simples ou complexa, suave ou intensa, é, antes de tudo, uma linguagem. Uma linguagem que diz: eu quero me conectar. E a forma como cada um de nós fala essa língua é tão única quanto a impressão digital que carregamos. Então, se você acha que sabe o que é normal, prepare-se. Talvez você descubra que seus desejos são mais comuns do que imagina. Ou, quem sabe, que o mundo está experimentando muito mais do que você acreditava. Vamos ao que a pesquisa revelou. A seguir, os 10 comportamentos sexuais mais comuns, cada um agora expandido com observações psicológicas e implicações sociais. Sexo vaginal. O clássico não perde o trono. 88,5% dos homens e 91% das mulheres já tiveram. Mais do que um ato, ele é visto como o padrão. Mas o padrão também tem suas camadas. Intimidade, conexão, ou, em alguns casos, mera rotina. 2. Masturbação. Mais de 80% já praticaram. Um ato solitário que, para alguns, é um encontro consigo. Para outros,
um refúgio contra a solidão. O dado curioso é que 64% dos homens e 41% das mulheres se masturbaram no último mês. 3. Sexo oral. Presente na vida de mais de 80% dos entrevistados. A troca é íntima, mas os riscos existem. A proteção, ainda pouco discutida nessa prática, é essencial para a segurança. 4. Pornografia. 82% dos homens e 60% das mulheres já assistiram. Mais do que entretenimento, a pornografia molda expectativas e, por vezes, desconecta do real. 5. Roupa íntima provocante. 75% das mulheres e 26% dos homens já usaram para seduzir. É a prova de que a excitação começa na antecipação e não apenas no ato. 6. Troca de fotos íntimas. 65% dos homens e 54% das mulheres já enviaram ou receberam. A adrenalina de confiar o próprio corpo a um dispositivo que pode, com um clique errado, se tornar público. 7. Histórias eróticas. 57% já leram, especialmente mulheres. Aqui, o corpo é estimulado através da mente. 8. Sexo em público. 43% já tiveram. Entre a necessidade e o fetiche, existe a emoção do risco. 9. Sexo anal. 43% dos homens e 30% das mulheres já experimentaram. Uma prática cercada de mitos, mas valorizada por seu potencial erógeno. 10. Sanking consensual. 30% já tentaram. Aqui, prazer e dor se misturam numa química cerebral que poucos entendem, mas muitos sentem. No fim, talvez a maior revelação não esteja nas porcentagens, mas na constatação de que o desejo humano é tão vasto quanto a nossa imaginação. Não há uma única forma correta de vivê-lo. Há, sim, a necessidade absoluta de respeito, consentimento e comunicação. Porque o corpo pode desejar, mas é a mente e o coração que dão significado ao desejo.